Saudações, prezados colegas. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou engenheiro agrônomo e eu gostaria agora de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento no assunto que diz respeito ao peso hectolitro em grãos de milho. Espero que ele seja proveitoso para vocês. Muito obrigado. Em silêncio contempla então mais nada revelar, fadigado e farto de clamar as pedras. Bom, primeiramente iremos precisar, claro, de uma amostra, já homogeneizada. E para tanto utilizaremos o homogeneizador e quarteador. Normalmente utilizamos o com 16 canaletas, correto? Vamos precisar também ainda de uma balança aferida e calibrada, tá? Uma balança semi-analítica seria o ideal, que possua no mínimo 2 casas decimais, ok? Sendo assim, precisaremos também da balança de Chopper, certo? Essa balança é o instrumento qual será utilizado para fazer a medição do peso hectolitro. A balança de Chopper é composta pelo tubo de medida, pela navalha. Sobre a navalha fica o êmbolo, certo? E temos ainda o tubo receptor. Bom, conhecendo as partes, vamos proceder com a montagem. No tubo de medida, nós vamos inserir a navalha. Insira cuidadosamente na abertura constante no local. E, por sob a navalha, iremos colocar o êmbolo. Sempre lembrando que o êmbolo é o responsável pela velocidade de queda dos grãos durante seu preenchimento no tubo de medida. Por último, mas não menos importante, temos ainda o tubo receptor, que deverá ser encaixado sobre o tubo de medida e onde será colocado os grãos antes da abertura da navalha e consequente preenchimento do tubo de medida. A preparação da amostra é uma coisa super simples, utilizando-se de um homogeneizador e quarteador, reduzimos as amostras para uma quantidade suficiente para o preenchimento do tubo. Com o equipamento montado e de posse da amostra homogeneizada e quarteada, vamos proceder com a colocação dos grãos no interior do tubo receptor. Lembrando que a colocação dos grãos deve ser de forma contínua, Temos então o tubo de medida completamente cheio, os grãos acondicionados de forma natural, e só assim poderemos proceder com a retirada da navalha e a consequente queda do êmbolo em velocidade constante, o que permitirá a entrada dos grãos no tubo de medida. Vamos a ela. Pois bem, agora devemos reinserir a navalha fazendo o corte dos grãos, segregando a parte que resta no tubo receptor daquela que resta no tubo de medida. Caso haja qualquer resistência, não se deve retirar a navalha para recolocá-la novamente. Isso altera o resultado. Sendo assim, devemos pressioná-la contra o tubo de forma a cortar o grão que se manteve resistente e assim segregarmos a amostra que será medida para a determinação do peso hectolitro. Podemos olhar que ainda resta no interior do tubo receptor a amostra, que deverá ser retirada do tubo previamente, quando então
iremos fazer a desmontagem do equipamento. Após a desmontagem do equipamento, temos o tubo receptor separado do tubo de medida, onde ainda consta a navalha. Toda a amostra se encontra exatamente abaixo desta navalha, assim como o seu êngulo. Então, cuidadosamente, deveremos pesar a amostra para a determinação da quantidade em gramas contida no tubo de medida. Lembrando que a balança deve ser calibrada, aferida e a sua tara elaborada. Aguardamos então que se estabilize o peso determinado pela balança. Temos aí o peso estabilizado em 192,32. Prosseguindo estrada fora, rumo à Estrela Canora e ao Senhor da... Utilizando-se de uma calculadora simples, inserimos o valor encontrado. Esse valor encontrado em gramas deverá ser utilizado para o cálculo, multiplicando-se por 4, temos aí o sinal de igual, e dividindo-se o seu resultado por 10. Temos então o valor do peso hectolitro, que, arredondando, ficaria em 76,93 quilogramas por hectolitro. Pois bem, prezados colegas, foi uma explicação simples. Aqui eu não quis demonstrar os cálculos matemáticos de conversão, simplesmente ser um manual rápido para que seja possível instruir aqueles que desconhecem a forma de se realizar a medição do peso hectolitro em grãos de milho. E não se esqueçam, informação foi feita para ser compartilhada. Muito obrigado.